Bom, vamos mergulhar direto nessa análise porque hoje temos um material e tanto. Essa é uma exploração bem profunda focada em apenas 5 versinhos super densos lá do livro de Gênesis. E por que a gente deveria prestar atenção num texto tão antigo assim? Olha, a resposta é simples, porque essa é basicamente a planta baixa original para todo o drama familiar, as intrigas e os problemas de comunicação que acompanham a humanidade até hoje. É fascinante ver como um trecho tão curtinho consegue estabelecer com uma maestria absurda uma tensão pesada e o peso inevitável da mortalidade. Analisando as fontes direto na raiz, a gente percebe as engrenagens de uma narrativa muito poderosa sendo montadas, literalmente palavra por palavra. É o terreno sendo preparado para eventos que iam mudar o rumo daquela família para sempre. O tom inicial é super solene. Lendo essa citação direta dos versículos 1 e 2, a gente nota como o texto joga quem está lendo direto na realidade nua e crua de um patriarca envelhecendo, sem enrolação, sem introduções longas. A primeira informação crucial que salta aos olhos é justamente o estado de Isaac. E ele mesmo reconhece e verbaliza isso, sabe? Essa confissão de não saber o dia da própria morte lança uma sombra enorme sobre toda a conversa que vem a seguir. Isso cria uma sensação de urgência que simplesmente não tem como ignorar para as ações que ele está prestes a comandar. Ponto 1 da nossa estrutura: o peso da mortalidade e o declínio físico de Isaac. Toda essa urgência inicial deixa claro que a narrativa já começa totalmente ancorada na fragilidade física, antes mesmo de qualquer ação acontecer de fato. As condições físicas do patriarca não são só um plano de fundo bonitinho, elas são o motor que impulsiona o pedido iminente. O declínio dita a necessidade de apressar esses rituais finais. Destrinchando os detalhes que a fonte traz, a gente vê a idade avançada atrelada a uma perda sensorial bem severa. A menção específica aos olhos escurecidos não está ali por acaso, ela grita vulnerabilidade. Essa perda de visão isola o personagem, tornando-o completamente dependente dos outros sentidos e das palavras de quem está ali em volta. E é justamente esse estado de cegueira literal que prepara o palco e vira a peça central para entender toda a dinâmica dessa família nesse episódio. Isso nos leva ao ponto 2, o contraste de forças, ilustrando uma divisão geracional. O texto, de forma muito deliberada, constrói uma justaposição marcante entre pai e filho. São colocadas lado a lado duas realidades que são água e vinho. De um lado, a vida que está se esvaindo, do outro, o vigor puro necessário para sustentar a vida. Olhando só para os substantivos usados, temos a imagem de um patriarca preso no interior da tenda, contrastando de forma extrema com o filho vital e superativo. Esaú é associado logo de cara a ferramentas de força e destreza, como armas, aljava e arco. Ele é enviado ao campo para caçar. É basicamente uma ida ao supermercado, só que com as apostas mais altas e perigosas da história da humanidade. É o ambiente interno estático contra o externo e dinâmico. A sobrevivência e o último desejo de um dependem puramente da vitalidade do outro. Ponto 3. Os passos da tradição e como o texto vai estruturando um ritual final. E aqui o ritmo da história muda de forma bem perceptível. A gente deixa para trás aquela reflexão sombria sobre o fim da vida e entra num conjunto altamente específico de instruções. A linguagem vira imperativa. O que parece ser um simples pedido para um prato de comida é quebrado num processo rigoroso de 4 etapas exatas que precisam ser seguidas à risca. Pegar o equipamento, realizar esforço físico da caça no campo, dominar a preparação culinária de um guisado saboroso exatamente do jeito que o pai gosta e, por fim, servir. É um ritual super formal. O esforço exigido não é só prático, é uma demonstração de obediência e serviço que atua como requisito fundamental para o que vem logo depois. O que nos traz ao ponto 4, a promessa de despedida e o significado da bênção. Agora, o ponto-chave é entender a verdadeira relação de causa e efeito por trás dessa refeição elaborada. O guisado não serve só para matar a fome, ele é a chave de uma transação muito mais profunda. No contexto dessa fonte, a bênção não é retratada como um simples cumprimento ou um boa sorte casual. É um ato intrinsecamente ligado à alma de quem abençoa, realizado sob a sombra da morte e que só é ativado depois do consumo da tal refeição solicitada. O valor do suor de caçar e cozinhar se equipara ao valor espiritual. A materialidade da carne e a imaterialidade da bênção se fundirem num único evento condicional. Tem uma gravidade imensa deitada nessas exatas palavras, para que minha alma te abençoe. Essa estrutura gramatical com o para que indica uma condição absoluta. A refeição física é, sem sombra de dúvida, um pré-requisito estrito. A alma do patriarca precisa ser saciada
com o sabor exato que ele quer, conquistado pelo esforço direto do herdeiro, só para então liberar essa bênção final antes da morte chegar. É uma troca muito visceral de vitalidade terrena por vitalidade racional e espiritual. Ponto 5. O ouvinte oculto e uma mudança repentina de perspectiva. E é bem no clímax dessas instruções que o tom dá uma guinada abrupta. Até aqui, a cena inteira tinha sido construída como um encontro profundamente íntimo e privado entre pai e filho, mas o texto desestabiliza isso num piscar de olhos. Com apenas 3 palavras, "e Rebeca escutou", a dinâmica inteira vira de cabeça para baixo. Uma terceira figura entra na jogada de um jeito super furtivo. Alguém estava escutando às escondidas. O texto nem julga, só joga o fato ali, mas o impacto estrutural dessa informação é colossal. O que ia ser uma linha reta de ação, de repente, se ramifica. A assimetria de informações está estabelecida de vez, abrindo espaço para que uma nova vontade interfira na intimidade daquela promessa. Se a gente traçar a ação cronológica exatamente como apresentada, a genialidade da construção narrativa fica escancarada. No momento 1, temos a fala de Isaac. Simultaneamente, no momento 2, acontece o ato da Rebeca escutando em segredo, absorvendo todas as condições do ritual. E aí, no momento 3, Esaú obedece e parte para o campo. Então, enquanto o herdeiro sai de cena focado apenas em cumprir o seu dever, uma variável totalmente nova e oculta já foi plantada no ambiente. Para fechar essa nossa exploração de hoje, o que fica é o imenso espaço deixado pela narrativa para as consequências dessa intrusão. O texto empilha elementos de pura tensão: a vulnerabilidade física e a cegueira de Isaac, as instruções rigorosas do ritual, a gravidade de uma bênção ligada à alma e, finalmente, a esposa escutando nas sombras enquanto o filho sai. Fica aquela indagação super provocativa sobre a mecânica da narrativa construída nesses curtos 5 versos. Como é que o simples ato de escutar em segredo tem o poder de reescrever o destino de uma família e mudar completamente o curso de um último desejo? É sem dúvida uma aula magna de como construir antecipação e complexidade usando apenas os elementos fundamentais de um cenário.